Paz do Senhor, galera! Bom dia! Boa tarde, se você estiver assistindo à noite, boa noite! Eu me perdi um pouquinho. Pera aí, vamos para a aula de hoje. Hoje nós começamos o nosso quarto semestre, que mesmo estamos em outubro, novembro, último semestre. Vocês têm noção? Acabou, galera! Acabou, ó! O ano foi-se embora. E hoje a nossa aula vai falar sobre cartas às igrejas. Vamos lá. A primeira carta que nós vamos falar é quando Paulo escreve para os irmãos de Romanos. O texto do dia é: eu não me envergonho do evangelho, pois ele tem poder para salvar todos os que nele crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele estava em Coríntios e ele estava escrevendo uma carta para os irmãos de Romanos. Os irmãos de Romanos tinham muita fé em Cristo, ele desejava muito visitá-los. Nessa carta que Paulo escreve para os romanos, ele coloca os grandes e mais importantes temas da Bíblia, que é o pecado, a lei, as obras, a fé e o plano da salvação. Paulo explica que ele foi chamado para pregar a palavra de Deus, para anunciar as boas novas que os profetas antigos já tinham mencionado muito antes nos seus livros. Essa mensagem que Paulo ia anunciar é que Jesus Cristo salva. Através de Jesus, o amor de Deus foi conhecido em toda a humanidade. A carta aos Romanos trata especificamente sobre a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós vemos na carta de Paulo para os Romanos que ele fala sobre um herói antigo, que é Abraão. Ele foi justificado pela fé. Deus havia prometido multiplicar a descendência de Abraão, e pela promessa divina cumprida, Abraão foi fundador da nação judaica. O tempo passou, Abraão já estava velho, já tinha passado muitos anos, mas ele não duvidou da promessa divina que Deus tinha feito para ele. O que Paulo quis dizer é que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Não é porque ele fazia muita coisa para Deus, não. É porque ele tinha fé em Deus, ele cria com todo o seu coração que o que Deus estava falando para ele ia acontecer. Todos que tiverem fé que Jesus Cristo morreu por nossos pecados serão justificados pela fé. Deus deu Jesus em sacrifício para nós, para que todos que creem em Jesus, no sacrifício de Jesus, sejam perdoados os seus pecados, e isso vem pela fé. O pecador justificado, ele recebe o perdão de Deus e tem paz através de Jesus Cristo. Quando eu falo justificado, quer dizer que a pessoa foi provada a sua inocência. E se sua inocência foi provada, meu amigo, não tem nada que possa te condenar. Você já foi livre de todo o pecado. Tudo que te condenava, Jesus já apagou, já te deu a sentença. Você é inocente, só que para isso você tem que continuar na linha. Veja bem, quando alguém comete algum delito, algum crime, comete algum ato ilícito, sabe, alguma coisa errada, quando alguém comete alguma coisa errada, e aí ela tem que ir lá no tribunal para poder falar com o juiz. Para poder falar com o juiz, ela vai lá falar com o juiz, aí o juiz vai falar assim: olha, meu querido, quer dizer, antes disso, o advogado, olha como o advogado é importante, hein? Olha como o advogado é importante. Aí o advogado vai lá, vai reunir as provas, aí vai mostrar: olha, não foi bem assim que aconteceu, foi dessa maneira, a prova tá aqui. E aí, se tiver tudo certo, o que o juiz vai falar? Ó, não, você é inocente, não foi culpa sua. E aí a pessoa, ó, tá livre. E aí o que vai falar? Ó, não cometa nada errado, continue assim. Agora, se... Ah, tá de brincadeira, né, cachorrinho? Por obséquio. Mas enfim, vou continuar. Mas quando a pessoa... Tá difícil hoje. Enfim, mas quando a pessoa roubou alguém, aí tá lá na câmera que a pessoa roubou alguém. Não tem como falar que não é a pessoa, né? Aí o que acontece? A pessoa vai pra, ó, chilindró. Vai pra cadeia. E aí ela vai pagar pelo erro dela. Vamos supor, você foi lá na frente do juiz, e aí o juiz viu todas as provas e você é inocente.
Só que se você cometer algo errado depois disso e você for no juiz, ele pode te condenar da mesma forma. Não é porque uma vez você foi inocentado que todas as vezes você vai ser. Você tem que andar na linha também, né? Ó, hoje você lava a louça e arruma a cama. Aí amanhã você não faz. O de ontem já valeu por hoje? Claro que não, é todo dia que tem que arrumar a cama, todo dia tem que lavar a louça, todo dia. Todo dia você come, todo dia você toma banho, todo dia escova os dentes, é todo dia. Entenderam? Jesus já morreu por nossos pecados lá na cruz, mas nós temos que continuar andando na linha, ó. Andar na linha, não pode dizer nem para a direita e nem para a esquerda. Temos que continuar vendo a lei, temos que ter boas obras, temos que ter fé e não podemos cometer pecados, não podemos pecar. Nós temos que evitar pecados. Então, fiquem firmes, qualquer dúvida, o mesmo mecanismo de sempre, comenta aqui, a nossa família está aumentando. Sejam muito bem-vindos aos novos integrantes, muito obrigado, muito obrigado. Fique com Deus, um grande beijo e até a próxima. Fui!